Olá, amigos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no nosso IadaCast, mais um episódio, e hoje nós vamos falar sobre mais um assunto muito bacana de comentar, né, pastor? Muito bacana, um assunto, como todos os assuntos nossos, assuntos sérios, né, assuntos relacionados a grandes conflitos ministeriais, né, conflitos do pastor, conflito do rebanho, mas acima de tudo, né, buscar alguns mecanismos para a gente sair desses conflitos, né, faz-se necessário a gente ter esse discernimento, essa sabedoria, esse conhecimento, e claro, sempre pautado na palavra de Sim. Deus. O senhor, a gente estava conversando aqui, o senhor falou sobre um título bem sugestivo da nossa conversa hoje. Sim. Eu estava falando para você a respeito de uma igreja desconhecida, né? Mas desconhecida, uma igreja que não é conhecida, é a igreja sua. Por exemplo, você está aqui comigo há quantos anos? 13. 13 anos. Você conhece todos os membros da igreja? Creio que não. Não, não conhece. Ou seja, em 13 anos, você está aqui na igreja dioturnamente, praticamente, né? Porque você fica aqui o dia todo Sim. e à noite você está nas celebrações, nos cultos. No culto, dou aula. Isso, dá aula. E sempre chega um membro aqui para falar comigo e você fica surpreendido porque você não conhece, ele está aí, né? Assim como você, que é pastor, que está aqui juntamente com a gente, não conhece esse membro conhece a igreja dele? Creio que não. Então existe uma igreja desconhecida da própria igreja. O crescimento da igreja, ele traz esses paradoxos, ele traz essas percepções, né? E a grande maioria dos membros, eles vêm, eles frequentam a igreja, eles sabem do rito, do culto, eles até conhecem, por exemplo, a maioria, a grande massa, conhece você. Conhece do altar, conhece das palestras, conhece aqui do podcast, conhece do grupo da igreja, né? Dos grupos de pertencimento, das atividades, mas você não os conhece. Inclusive eu tava um dia fui levar minha filha para tomar vacina no postinho. Aí a irmã sentou do meu lado e falou: Paz, pastor. Eu, paz, irmã, Deus te abençoe. Aí depois eu perguntei pra Cris, eu falei: Quem que é a irmã? Ela, é a irmã tal, tal, tal. Me explicou certinho, mas eu mesmo não. Então, porque nós conhecemos, né? Eu posso dizer que a grande maioria da igreja eu conheço, mas com o nosso trabalho aqui celular, uma boa parte da igreja eu não conheço. E essa boa parte que eu não conheço, você conhece. Porque tem membros da sua célula que eu não conheço. Tem membros de uma outra célula que eu não conheço, né? Então, tem gente que frequenta cultos e grupos de relacionamento da igreja que eu não estou diretamente envolvido. E eu os vejo no culto, eu oro por eles, eu ouço as suas questões, suas demandas, dou a orientação, porém, eu não tenho assim uma intimidade de conhecê-los. Esse é talvez a grande questão hoje. Mas o ponto central dessa igreja é uma igreja que não se conhece. Queria invocar para isso, né? Paulo, ele escrevendo a igreja de Galáxia, né, aos Gálatas, no capítulo 1, Paulo, ele, claro, após várias repreensões, ele está falando ali no versículo 6, né, que ele ficou admirado de os Gálatas estar apostatando na fé, ou estar deixando a fé. E esse texto é um texto que ele defendendo a sua posição, ele fala que ele recebeu o evangelho diretamente de Cristo. Ele não recebeu o evangelho de Pedro, né, de Tiago, de João ou de um dos apóstolos. Ele ainda faz uma defesa nesse capítulo 1 e depois ele acaba destrinchando para o capítulo 2. Ele está falando que ele conheceu Pedro, né, e ele ficou 15 dias com Pedro. Ele ficou um tempo curto. Né? E ele conhece o irmão do Senhor, né? E ele vai dizendo isso e ele vai desenvolvendo esta palavra
E ele fala que ele era conhecido de muitos de ouvir falar, mas as pessoas não o conheciam pessoalmente. E às vezes nós temos os membros da igreja que não conhecem a sua igreja. Porque passam a ser membros, estão ali, estão arrolados no hall de membro ou não, tá? Porque nós estamos vivendo uma era em que os membros não estão arrolados nos hall de membro, eles não estão lá no cartão de membro, não estão lá no livro de membro, mas se consideram membros daquela igreja, né? Ou são membros efetivos, né? Talvez de fato, não de direito, mas não conhece a estrutura da casa. Para o senhor, isso é negativo ou isso é positivo? Hoje, com esses sinais dos tempos, é difícil dizer, mas eu acredito que não é bom. Não é bom. Porque a gente precisa desse pertencimento. Quando você não conhece a fundo uma família, né? Quando você não conhece a fundo a estrutura de uma casa, você acaba ficando sensível ou volátil a qualquer movimento. Então, não são poucos os membros de muitas igrejas que vão frequentar movimentos. Eles não se desligam do hall de membros da igreja A, B ou C, mas eles ficam frequentando movimentos, né? Curandeiros, ficam frequentando points, né? Halls. Sim. Então fica Isso é um sinais dos tempos. Sim. Mas um sinal de que a pessoa precisa pertencer a algum lugar, senão ela vai ficar procurando. Não é pertencimento. Na realidade, ela tem essa sensação que ela está pertencendo. Ela tem. Sim. É que o ser humano gosta de novidade. O ser humano gosta de exercer sua curiosidade. Você vai ver isso não é agora, isso é desde do início do Evangelho, né? Todas as pessoas, quando ouviam falar de Jesus, né, eles se ajuntavam, se arrebanhavam, iam atrás. Olha, tem um mestre que está curando. Então, ia lá. Né? Se as multidões que estavam com Jesus tivessem permanecido com Jesus, não seria lá em Atos 2, né, 120. Seria talvez 120 mil, 130 mil, ou 1 milhão. Né? Porque as multidões, elas vêm e vão. Desistem, né? Os movimentos vêm e vão. Né? E às vezes isso, nós falamos no último podcast a respeito da depressão do pastor, da depressão do líder, das dificuldades ou da sentença imposta a si mesmo pelo próprio líder, alguns de adoecimentos, outros de perda da própria vida, de ceifar a própria vida ou tirar a própria vida. Nós vemos esse movimento e muitas vezes por insatisfação do pastor, porque ele se acha incompetente. E o pastor, ele não tem que se achar incompetente. Essa é uma curiosidade. Que os grandes pregadores, eles são necessários. Então, se você assiste um pregador que ele é cômico, ele fala de casamento, ele fala de questões do dia a dia, de finanças, e ele é cômico, aquele palestrante, ele tem a função dele, ele tem o papel dele. Se você ouve um pregador mais técnico, mais teórico, né, mais teologicamente, hermeneuticamente, ele vai preparar uma mensagem textual, ele vai contextualizar aquela mensagem, ele vai viajar pelos períodos, ele vai viajar pela história, ele vai ver a historicidade daquela palavra. Isso é necessário, a gente precisa disso. Os apologéticos, a gente precisa disso. A gente precisa dos questionadores que nos faz pensar. Nós precisamos de todos que estão aí. Os bons e os ruins. Nós também precisamos desses movimentos. Esses movimentos atrativos, eles são necessários. São inevitáveis. Mas isso faz o pastor da igreja
do bairro, o pastor da igreja local, o pastor daquela cidade pequena ou daquela igreja considerada pequena ser menos pastor que um outro pastor que às vezes não consegue nem pastorear. Nós estamos falando disso aqui agora. Nossa igreja não é tão grande assim. E nós dois aqui detectamos que muitos membros da igreja nós não conhecemos. Agora você imagina um pastor de uma igreja que tem uma expressão numerosa, ele não sabe nem quem está lá, às vezes é um promotor de eventos. E para juntar, para arrebanhar essas pessoas que não são mundanos. Hoje, conversando com você, a nossa cidade tem uma População, né? população, né, acredito eu que em torno aí de 600 mil moradores, né, habitantes, e fazendo um cálculo raso, baixo, nós não temos nem um sexto da população ligada diretamente ao Evangelho. Se você somar a membresia da grande massa das igrejas, não dá 10% da população, mas nem de longe dá 10% da população. Então nós temos aí uma seara imensa, e muitas vezes os pastores das igrejas consideradas pequenas estão frustrados porque estão perdendo seus membros infiéis, que estão atrás de movimentos, do ei-lo aqui, ei-lo ali, ei-lo lá, e em vez de se concentrar em ganhar almas que estão se perdendo, porque estão entristecidos com aqueles que deixaram o rebanho. Sim. Inclusive é até interessante o senhor falar um dado, que certo bairro aqui de Rio Preto tinha tantas igrejas para tantos habitantes. Eu não lembro que bairro que era que o senhor trouxe. Tem um bairro aqui na cidade, na periferia da cidade, né, na região, se me fala a memória, leste, né, Vila Toninho, que teve uma época ela tinha 65 igrejas. Hoje eu não posso dizer esse dado, mas eu cheguei a contar, eu passei rua por rua e contei, ela tinha 65 igrejas evangélicas. O senhor foi na fonte mesmo. Sim, fui lá ver. Tangível. Essa época tinha isso. Hoje, não posso te dar esse dado, tá? Tem muitas igrejas. Né? Nós temos avenidas aqui na cidade que tem dezenas de igrejas. Você passa na frente dessas igrejas, há muito que se fazer, há muito que se evangelizar. E qual é a preocupação? A preocupação não é ganhar almas, a preocupação é ter volume. Isso é complicado. Então a igreja passa de ser um celeiro de ganhar almas e de propagação do evangelho, de pregação do evangelho, para ser uma operação financeira. Então nós temos que operacionalizar a igreja. E isso causa preocupação, porque você vê que o discurso de Paulo, a fala de Paulo, é a preocupação com essas pregações que trazem para dentro do celeiro, para dentro do evangelho, essa teologia subjetiva, essa teologia das facilidades, essas heresias, né? Ou uma tentativa de desconstrução, tentando dizer que aquele pastor da igreja lá que tem 20, 30 membros, ou que tem lá um grupo de frequentadores, ele é incompetente. Ele não é incompetente, ele é um homem de Deus. Ele foi chamado para salvar aquelas 20 pessoas. Ou para ganhar um, que vai ganhar centenas, que vai ganhar milhares dentro daquelas 20 pessoas. Ele é o instrumento de Deus lá. É que avaliamos o sucesso pastoral, o sucesso do sacerdote, pelo valor monetário dele. Se ele anda num carro 0 quilômetro, se ele anda num carro... Não basta ser zero, não pode ser popular. Tem que ser um carrão. Se ele mora num endereço, num dos condomínios de alto padrão da cidade, ele é de sucesso. Se o pastor mora num condomínio de alto padrão, ele é ladrão. Para alguns é bem-sucedido, para outros é ladrão. Se ele mora num bairro muito humilde, numa casa muito humilde ou de aluguel, ele é um fracassado. Se ele anda num carro de luxo, ele é ladrão. Se ele anda num carro que ele tem que empurrar, ou que lhe falta o combustível, ele é fracassado. Então essa régua de medida, quem deu?
Exatamente. Quem deu? Quem é que está canonizando esse pastor? Quem está dizendo... Qual que é o aferidor? É o achômetro, né? É o achômetro, porque a palavra não diz isso. Porque, então, a palavra do nosso Senhor Jesus, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Sim. Eu venci o mundo. Até se a gente pegar os próprios apóstolos, financeiramente, eles não foram bem sucedidos. O próprio apóstolo Paulo, que o senhor citou, Paulo, ele... sofrendo tempestades, perseguições, chicoteado, açoites, apedrejado, naufrágios. enfim. Então, o senhor não acredita que essa régua que criaram das igrejas conhecidas, né? Não é por causa desse anseio pela expectativa, pela grandeza. É que é uma coisa natural, eu gosto muito de dar honra a quem tem honra, né? E várias igrejas evangélicas, elas têm feito os cristãos despertar, né? Porque antes também tinha essa visão de um cristão miserável, empobrecido, voto de pobreza, e ser crente e ser cristão, o ápice era você deixar tudo, ficar pobre, miserável, e você era um bom cristão, né? Esse estigma passou, né? Esse antagonismo já acabou. Porque essas igrejas, elas ensinaram que nós precisamos e temos que ter o melhor dessa terra. Porém, nem todos nasceram para esse fim. Ou se nasceram para este fim, nem todos vão conseguir ter esse objetivo na vida. Cada um se concentra de uma forma. Eu me concentro na igreja, eu me concentro no meu papel enquanto propagador do evangelho, enquanto profeta do Senhor, em profetizar. E eu me concentro em fazer o meu melhor dentro das minhas limitações intelectuais, né? Dentro dos meus conhecimentos. E às vezes a gente quer cobrar que o pastor ele seja igual. Todos os pastores têm que ser igual? Não, não. Eu acredito que se você pegar um grande pregador, e colocar ele num bairro humilde, um bairro considerado por muitos uma periferia pobre, tá? E colocar ele para pregar lá, ele vai ser um grande pregador? Eu creio que não. Porque esses grandes pregadores, pastor Diego, esses grandes palestrantes, esses profissionais do púlpito, e profissionais aqui não é pejorativo, viu? São dignos do seu salário, do seu soldo. Esses homens, eles têm um chamado. O grande problema é quando nós vemos que é transmitido para a igreja local que o pastor tem que ser igual àquele cara. Só que aquele camarada, ele não tem o dia a dia da igreja. Sim. É que aí põe essa régua de que todos os pastores evangélicos brasileiros têm que ser igual o Silas Malafaia. Ou igual o Teófilo Hayashi. Ou igual o Cláudio Duarte. Ou igual o Cláudio Duarte, exatamente. Cláudio Duarte é um avivalista, ele tem lá o papel dele, ele deve ter a igreja dele e ser um bom pastor na igreja dele, mas ele deve ter auxiliares. Talvez se ele ficar na igreja dele, se você for lá falar com os membros da igreja dele, será que os membros da igreja dele vão achar que ele é isso tudo? Porque uma coisa é você ser pastor dos palcos, das plataformas. Porque a gente tem visto que muitas igrejas não têm mais púlpitos. Tem plataformas, tem palco. Né? Então, mas e ser o pastor do dia a dia, aquele que visita, que vai na casa, aquele que pega o irmão de madrugada e leva no hospital, aquele que vai no hospital ungir aquele irmãozinho que está chegando a óbito, que morre na sua mão. Sim, ou ungir a casa. Ungir a casa, ou ir lá fazer ofício fúnebre, apresentação de criança, casamento, briga de casal.
Porque uma coisa é contar história. História é fácil de contar. É necessário que a gente tenha os contadores de histórias, é necessário que a gente tenha esses pregadores. E que às vezes falta até o arcabouço de assuntos, porque acaba tendo assunto dos palcos, não assunto dos púlpitos, nem assunto do curral das ovelhas. Sim. Então, é necessário, a gente precisa. Eu talvez não teria essa competência de ir lá brigar e espernear, esbravejar como o Silas. Deus chamou ele para isso, e ele faz isso com maestria. Deus chamou o pastor tal para questionar e para apontar o dedo, para brigar, porque ele não aceita que mulher suba em cima do altar. Ele não aceita, a crença dele não aceita, a filosofia da instituição dele não aceita, a filosofia dele não aceita, a doutrina dele não aceita, mas isso é dele. E ele fala para o público dele, para o rebanho dele. Provoca irritação em outros? Provoca. Provoca discussão? Provoca. Mas vai lá, isso vai me acrescentar alguma coisa? Aqui? Hoje não. Não acrescenta nada. O que a gente precisa entender, e eu convido os colegas pastores a entender, que Deus, quem chamou, aquele que começou a boa obra, é fiel para completá-la. Se dentro do curso do meu ministério, dentro do curso do seu ministério, colega, Deus quiser te exaltar a ponto de você ficar um desses preletores conhecidos no Brasil, ele vai fazer. Ele pode, né? Ele deve Deus, fazer, mas aí, se ele quer, e se ele não quer, e se ele chamou você para cuidar daquele rebanho, e você começou com aquele rebanho, você continuou com aquele rebanho, e você terminou o seu ministério com aquele rebanho, mas fiel do começo, Sim. ao fim. Sabe o que eu percebo também, pastor? É que a gente vê esse vislumbre de outras pessoas, de outros grandes pastores, e a gente começa a captar a mensagem deles e aplicar aqui. Tudo bem, maravilha. Não acho errado ser ministrado e compartilhar. Tranquilo. Mas o que eu vejo é às vezes o seguinte: nós estamos nos esquecendo da necessidade da igreja local. E nós estamos querendo empurrar para o povo algo que a gente está consumindo que não é a necessidade deles. O que o senhor acha disso? Dessa falta de verificação da igreja local? Não só não é a necessidade do povo, não só não é a necessidade do povo, como nós estamos vivendo um período em que falta preparo pastoral. Falta preparo ministerial. A gente discutiu isso esses dias atrás sobre as questões das escolas de ministério, das escolas teológicas, das unidades de base, principalmente não só do ensinamento técnico, não só do ensinamento da historicidade. Porque você vai lá, tem muitas plataformas, tem muitas igrejas, muitos sites que te oferecem cursos e cursos e cursos. Você se debruçar, você vai aprender. Mas a experienciação, a vivência com Cristo, o tempo com Deus, isso é que enriquece a igreja local. É a vigília, é o grupo de oração, é os intercessores. Sim. Se a sua igreja tem círculo de oração, o círculo de oração. As irmãs do círculo de oração, colunas da igreja, as bases e os pilares da unidade da igreja. As escola bíblica que está caindo no ostracismo, escolas bíblicas que estão morrendo. E muitas igrejas não têm mais nenhum tipo de curso bíblico de ensinamento. E isso é um sinal de alerta, um sinal dos tempos, porque se nós não preparamos o povo e a gente deixa o povo buscar na internet, sem criar para eles um filtro, o que vai acontecer? Qualquer coisa que está na internet vira verdade. Então, o que a gente tem visto hoje? E aí que está o problema. O problema não são esses pregadores que até 5, 6, 7 anos atrás, eles eram os pregadores do YouTube, os pregadores que traziam mensagens, né? Antigamente os DVDs, né? Não.
nós estamos falando agora de uma era perigosa, que são os influencers. Uma tangente aí. Que eles não são pastores. Não são pastores. Por exemplo, eu tive o desprazer de conhecer uma influencer que ela tem milhões de seguidores. Eu tive esse... Falo desprazer por quê? Porque me causou desconforto, causou espécie. É uma pessoa que a luz na tela fala de Jesus. De forma muito ignorante, mas fala de Jesus, fala do amor por Cristo, que está frequentando uma igreja badalada. Só que no bastidor tem o seu guru espiritual que professa uma religião totalmente contrária à fé que ela está dizendo. Totalmente contrário à fé cristã. Totalmente à fé Nossa. cristã. Ou seja, para a telinha, para a câmera, vai para a igreja. Mas na vida real mesmo. Mas no dia a dia, professa outra coisa. Para você que me assiste, eu sou cristã. Para quem não me assiste, quem me conhece, convive comigo, Mas isso aí não acaba caindo num falso testemunho? Até é ruim Não, são pra os, ela. não, são os falsos profetas. O que é um profeta? O que é um profeta? O profeta é aquele que corrige, que exorta, que consola, que admoesta, que exorta. Esse teria que ser o profeta. Mas e aquele que professa, que fala, que profere palavra? Ele não está profetizando? É. Depende. Então, mas Tá são falsos profetizando profetas. Biblicamente. Não está profetizando biblicamente, mesmo porque nós estamos vivendo um momento cultural que não se está se preocupado com a Bíblia. Eu me lembro que certa vez uma pessoa querendo discutir Bíblia comigo, me fez uma questão sobre uma Bíblia. Porque a Bíblia tal é a Bíblia certa. Eu falei, peraí, mas você já leu a Bíblia? Não, você está falando por causa da estética da capa, porque quem encomendou essa Bíblia, quem estava lá foi o rei... O rei Tiago. O rei Tiago, o rei James, a King James. Uma ótima Bíblia. Só um adendo, o irmão sabia hebraico e grego? O irmão não sabe nem o que está escrito na Bíblia. Ixi. Então, na realidade, é o seguinte, falar... hoje nós estamos tendo um movimento, pastor Diego, que está matando pastores, que são os papagaios. Então, você não sabe se você fala graça e paz ou você fala dá o pé louro. Por quê? Porque o cara ouve esse suposto influencer, esse suposto pregador, e ele reproduz, ele não vai verificar. Não fazem como os bereanos, né? Não. Tudo que Paulo falava, os bereanos estavam lá conferindo se é isso mesmo. E eu vejo alguns irmãos, e já vi até você, durante uma palestra minha, ou algumas palestras minhas, eu estar pregando e aquilo te chamar a atenção, você fala, eu vou lá. Vai lá e bateu. Nós precisamos desses dentro da igreja, que nos deixam alerta, que não nos deixam escorregar, que não nos deixam cair. Os irmãos que estão ali, eu me lembro, nos anos 90, tinha uma igreja na cidade que o professor da escola bíblica que dava aula para aquela turma daquela igreja, daquela sala específica, chamava a sala de Cova dos Leões. Cova dos Leões. Meu Deus do céu. Porque o professor da escola bíblica que ia dar aula naquela sala, ou ele sabia de Bíblia, ou ele sabia de Bíblia. Porque todos dentro da sala de aula eram especialistas na escritura. Nós vivíamos uma igreja que conhecia aquilo que prega. Hoje nós temos uma igreja que ouviu falar. Aquela palavra que Jó diz lá em Jó 42, 5 em diante, né? Antes meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora te veem os meus olhos, por isso me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Quando ele vai falar que ele falou coisas demais,
Esse livro de Jó é impressionante. 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 Então, às vezes, a gente ouve falar, ou às vezes a gente fala demais, e coisas que a gente não entende, e muitos pastores, muitos líderes estão entrando numa situação depressiva muito grande, porque eles começam a olhar para si e se achar incompetentes. Por quê? Porque alguém disse. Ou porque a igreja do vizinho, ela está com mais número de pessoas do que aquela igreja dele. Sim. E ele fala, gente, eu oro, eu jejuo, eu busco, eu clamo, eu acordo de madrugada. Querido pastor, quero te dizer uma coisa. Você é o homem de Deus, nomeado por Deus para essa igreja. Você foi chamado, você foi escolhido, a obra começou com você e ele é fiel para completar. Não se meça pela régua do vizinho. Não se meça pela régua do vizinho. Essa aí dá um corte, bandido. Porque, sabe, pastor, quando eu começo a desfocar como aquela família ou aquele pai de família, que ele tem a sua família, ele trabalha, ele cuida, ele educa, e ele olha de fora e ele vê o vizinho de lá com um carro melhor, bem mais vestido, seus filhos com bicicletas ou coisas de última geração, e ele vê todo mundo sair feliz, rindo, dentro de um carro bom, e ele fala, uau, aquilo que é família, mas ele não conhece lá dentro. Às vezes aquela família da porta para dentro não é aquilo que se apresenta da porta para fora. Porque isso aqui, câmera, celulares, depois que a gente viu isso tudo emergir, tudo virou filme, tudo virou cena. Todo mundo sabe atuar. Então, nós temos aqui um movimento de artistas da fé, não de pregadores, não de precursores do evangelho, não de pessoas que experimentam a palavra, degustam a palavra. Então, eu crio uma expectativa, eu crio a narrativa para a câmera, mas e o dia a dia dessa igreja? E quando você chega para o culto, que tem aquele irmão bravo, que tem aquela família que está passando por um conflito, e quando você tem que ir lá cuidar da despensa do irmão, sim, curar as feridas. Ou até mesmo na expectativa de todos nós, que nós queremos ver uma igreja cheia, né? Sim. Aí a gente prega o evangelho, aí a gente vem para um culto e tem 10 pessoas, onde cabe 400. Isso aí gera, querendo ou não, gera frustração. Mas aí a gente, como o senhor Não, falou, mas aí não, deixa eu só tem um finalizar. movimento aí. Deixa eu só finalizar. É aí que é onde a gente tem que ver onde está alicerçada a nossa fé. Sim, mas aí tem um movimento aí. Não quer dizer que esse grupo de irmãos ou essa igreja, ela não está solidificada na fé. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando essas igrejas elas mantêm essa estrutura de fé, a fé espiritual, a fé de crer naquilo que não existe, quando ela mantém a fé na palavra. Às vezes, frequentadores ou membros ou irmãos da igreja, eles até vão nos movimentos assistir. Só que eles entenderam, ali é um movimento. Você vai numa casa de show todos os dias? Claro. Você vai no barzinho todo dia? Você vai no restaurante todo dia? Não. Eu cheguei no restaurante, você estava comigo. Fui comer alguma coisa. Cheguei na porta do restaurante, para mim foi uma novidade tecnológica. Antes de eu entrar, eu tenho que conversar com a máquina, pedir para a máquina, escolher na máquina. E eu sou o cara ainda analógico do cardápio. Eu estava com tanta fome que eu estava desistindo de comer. Às vezes, a gente é tão cercado por tantas firulas e tantas tecnologias que esquece de se alimentar da palavra. Esquece o simples, né? Simples. E a gente precisa do simples. Aí o senhor tocou um ponto. Às vezes nós estamos enfeitando tanto que a gente não está entregando a mensagem. Sim. Estamos tão preocupados com a estrutura da mensagem, Sim. a estrutura para levar a mensagem, que esquecemos Da mensagem. da mensagem e do mensageiro.
da vida de devocional, da vida na fé, de Bíblia. Na realidade, tudo se resume a recurso. Eu conheci uma igreja certa feita, uma estrutura, um projeto, sei lá como que a gente podia chamar aquilo, que foi construída de forma milionária. Milionária. E aí é um grande exemplo que dinheiro não compra a base da fé. Montou-se uma estrutura milionária, tinha tudo. Instrumentos os melhores do mundo. Cadeiras as mais confortáveis. Climatizadores os mais tops. Cozinha para jantar. Galerias aqui comerciais. Estrutura. Estacionamento com manobrista e tudo mais. Tinha tudo, menos palavra, espírito e gente. O dinheiro, ele é um grande facilitador. Ele ajuda muito, ele é uma essência para investimentos. Mas ele não é primário. Ele não é nem secundário, ele não é nem terciário. Ele é complemento. Primário, que é primeiro? Palavra. Cristo. Ser cheio do Espírito Santo. Ter comunhão com a Santíssima Trindade. E aí, meu querido, tem para ninguém. Agora, trago eu aqui um desses, talvez, medalhões. Vai estar na Igreja Apostólica Iada o fulano de tal. As pessoas vêm por causa de Cristo ou por causa do fulano de tal? Por causa do fulano de tal. E aí, se eu trago o fulano de tal na segunda, se eu trago o fulano de tal na sexta, o outro fulano de tal no domingo, e esse povo consumidor, os caçadores de bênção, os caçadores de espetáculos, eles vão aonde? Atrás de Cristo ou do espetáculo? Infelizmente, atrás do espetáculo. E quem está cuidando do rebanho do Senhor? O pastor que está com 10 pessoas. O pastor que está com 20 pessoas. O pastor que está com 100 pessoas. O pastor que está indo lá e porque ele tem que tomar posição, porque ele tem que manter a firmeza do evangelho, ele acaba gerando conflito com esse que não gosta. Ele precisa, ele necessita, ele quer que haja interferência, mas ele não gosta. Porque ele clama para que o pastor cuide de suas feridas, mas quando dói ele sai correndo e vai para onde? Consumir lá no curral do vizinho, se esconder no meio do rebanho. Então, aquele líder daquela igreja, parece que ele é o cara cheio do poder. Não, ele é cheio de dinheiro. Não tem poder. Ele tem dinheiro. Ele tem dinheiro. Sim. Pastor, também tem uma outra coisa, que assim, se a gente fomenta essa estrutura de sempre trazer alguém, um nome dos medalhões aí que o senhor mencionou, para a gente fidelizar o povo, a gente sempre vai ter que trazer esse povo para cá. A gente acaba sendo escravo. Complicado, hein? Bom, a gente acaba... Porque assim... Porque aí, por exemplo, se todo mundo vai embora e a gente não tem mais estrutura para bancar o povo, e aí? Então, Diego... Porque assim... Dinheiro custa dinheiro, né? Porque como pastor, eu chego num lugar hoje, eu começo a fazer conta na minha cabeça. Por exemplo, para trazer uma banda tal hoje, para um dia de ministração, você vai gastar no mínimo uns 15 mil reais. Para uma banda. Agora, imagine esses eventos que tem 4, 5, 6 ou mais. Tá, mas o que está acontecendo hoje? Como isso é oneroso, a maioria dessas instituições tem que cobrar pedágio, tem que cobrar ingresso, tem que cobrar entrada. Então, não são poucas as instituições que ela fala, olha, tal dia vai ter evento tal. Só que custa tanto. E outra, é fácil. Quando você oferece uma liberdade exacerbada, pertencimento, você não tem um arcabouço doutrinário, você não tem uma estrutura doutrinária.
Você tem uma igreja que prega uma liberdade exacerbada, tá? Você diz que a igreja, ela é uma igreja que você vem aqui e nós não te recriminamos, nós não vamos apontar o dedo na tua cara, nós não vamos, né? Na realidade, é uma igreja que ela não cura ferida, ela não cura o quebrado, ela simplesmente oferece um ambiente agradável. O que é um ambiente agradável? Um lugar onde você tem uma comida especial, não é a comida do dia a dia. Começa a frequentar um restaurante, uma churrascaria e comer carne todo dia para você ver o que vai acontecer. Vai faltar nutriente pro teu corpo, né? Você vai ter problema. Vai ter problema. Ah, então oferece churrasco. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que todas essas casas, todos esses lugares, e não é uma crítica, que tem que ter, eu acredito que tem que ter, e esses homens que lideram, eles têm o seu chamado. Uhum. Eles estão aí e têm o seu chamado, e eles têm que exercer isso. Só que pergunta se essas pessoas eles têm vivência cristã, a não ser aquela que tem que mostrar para o Instagram. Porque são pessoas públicas que não têm mais vida. Então, tudo que é feito, alguns chegam a andar com o seu câmera o dia todo. Para lá e para cá. Você não, a pessoa perdeu a vida. Você ficar mostrando para todo mundo que Não precisa mostrar. Precisa gerar conteúdo. Porque quando você não tem o evangelho, você precisa mostrar a sua vida. Pesado, hein? Pesado, é pesado. E aí você ouve falar o tempo todo pelo mundo, grandes, né? Nos anos 90, grandes pregadores caíram. E olha que aquela época não era tão igual hoje. Sim. Tem um grande pregador, que ele tinha um programa na Band nos anos 80, e o senhor vai lembrar dele. Sim. Que ele tirava toda quarta-feira para jejum e oração. Mas eu não sei o que aconteceu nesse inteirinho, que nessas quarta-feiras ele não estava ficando em casa para orar. Ele ia para a zona do Meretrício. Sim. E pegaram ele. E aí, Tiraram foto. O que aconteceu? Uma grande queda, né? Uma grande queda. E isso abalou a estrutura do evangelho e até hoje, até agora, Sim. ele paga por esse pecado. Sim. Eu me lembro de um cidadão que, durante a pandemia, naquele momento de pandemia, foi para a rede social e falou que quem pegava essa doença é porque não tinha Deus, não tinha Jesus, porque a palavra, o Espírito Santo não deixava pegar. Passado alguns dias, aparece o cidadão com Covid. E outros casos piores, né? Então, são pessoas que exercem uma arrogância, uma prepotência. E não é arrogância e prepotência, diminui o irmãozinho. Diminui o pastor da igreja do bairro. Mas ele não vive lá com o irmão. E a maioria desses grandes currais estão talvez abastados de pessoas que não querem comprometimento com Deus. Mas são pessoas que aprenderam o segredo da fé, que se dizimar e ofertar, eles vão prosperar. Então pergunta se esses caras dizimavam e ofertavam dentro da igreja deles, local. Não. Mas lá para fazer graça para a rede social, porque às vezes o pastor do bairro lá, ele continua sendo pastor de bairro, porque ele catou aquela ovelha, ele cuidou daquela ovelha, ele fez aquela ovelha crescer, ele estruturou aquela ovelha, e a hora que era a hora da ovelha dar a lã, dela produzir todos os benefícios, ela foi dar a lã e produzir benefício em outro lugar. Porque é aquilo que a gente disse naquele podcast da ingratidão. Para o ingrato, você pode fazer o que você quiser. Para o ingrato, você pode fazer tudo. Você pode dar carro para ele, você pode reformar carro. Eu me lembro que eu reformei um carro de uma irmã. Eu reformei o carro da irmã e mandei entregar o carro, a mecânica toda feita, tudo. E, de repente, o pai da irmã me aguiu, me xingou porque eu não tinha dado uma bateria nova. Já que o senhor fez toda a recalchutagem, eu tinha que dar a bateria também.
Porque para o ingrato você pode fazer tudo. Se não fosse a bateria, é o estofamento. Se não é o estofamento, você não mandou lavar. Se você não mandou lavar, você está entendendo? Para o Exato. ingrato, você pode dar dinheiro, você pode emprestar dinheiro, cartão de crédito, dá o que você quiser. Você pode dar uma casa para o ingrato. Ele não vai reconhecer. Nos anos 90, eu dei uma casa para um casal que frequentava a minha igreja. Eu dei uma casa, Rapaz, chefe. vizinha da minha casa. Isso aí é ser espiritual mesmo. Eu dei uma casa próxima à minha casa, dele. Eu fui lá, o proprietário do imóvel tinha uma dívida comigo e eles tinham uma dívida com o proprietário do imóvel. Eu fui lá e quitei a dívida e dei de presente. Sabe quanto tempo eles ficaram na igreja? 2 semanas. Meu Deus. Porque para o ingrato você pode fazer o que você quiser. O ingrato ele nunca vai reconhecer o que você faz, ele não fala obrigado. O ingrato acha que você é obrigado a fazer aquilo. E aí que está esse pastor do bairro, ele é o cara que foi lá e catou no colo. Ele deixou de estar com a família dele, ele deixou de estar com os filhos dele, ele deixou de viajar, de passear. Eu me lembro que um dia eu tinha um verme desses ingratos, sabe? E o cidadão chegou em mim e falou: "Ô, pastor, você não vai viajar? Você tem que ter um regozijo com a sua família." Eu falei: "Então fica no meu lugar para eu viajar ou não posso?" Porque o ingrato ele te cobra daquilo que ele não faz. Oxi. Entenda. E se o pastor entender isso, que ele não está fazendo para ter o tapinha nas costas, que ele não está fazendo para ter o afago da ovelha, a ovelha, o lugar da ovelha, pastor, é no pasto. E quando a ovelha vem para ser tosquiada, tem que ser tosquiada. E pronto. Não queira que a ovelha, o máximo que ela vai fazer quando ela estiver com fome é te dar cabeçada. E tem umas ovelhas hoje que tá mordendo, né, chefe? Tá, tem bastante ovelha mordendo. Entendeu? Morde Então, doído, hein? essas questões pontuais, a gente precisa estar ciente. E pastor que quer ser afagado, pastor que quer ter tapinha nas costas, a gente gosta? Claro. Você pega Paulo vai fazer um desabafo que quando ele está lá no julgamento, ninguém vai em defesa dele. Deixaram ele sozinho. Não pense, pastor, que na hora que você precisar, alguém vai à sua defesa. Não, não vai não. Quem vai à sua defesa é o Espírito Santo, é Jesus, é Deus. Não pensa que essas pessoas vão lá e vão falar: "Não, meu pastor tem todo o direito de acertar. Ele não pode errar nunca." Eu me lembro que durante aquele pico da pandemia, aquele começo da pandemia, eu estava passando por um momento muito, muito, muito difícil, transitório na igreja. Uma das nossas pastoras estava num caso muito grave. O neto dela está aqui, né, o Vinícius, e eu havia conversado com um dos profissionais que estava cuidando dela, e ele me disse: "Olha, não há esperança." E aquilo deixou a gente, porque uma colega do ministério, pastora da nossa igreja, amiga, companheira de batalha, de guerra, né? E eu saí dessa resposta e caminhei, e fui até um local, me reuni com um grupo de oração. E eu estava emocionalmente triste, muito triste, muito triste. E naquele dia eu trouxe uma palavra de Efésios, né? E eu me lembro que eu me emocionei. Aquilo foi recebido como uma fraqueza. Meu Deus. E as pessoas que estavam ali não compreenderam aquilo. Porque na cabeça dessas pessoas de uma monta pequena, o pastor tem todo o direito de acertar, de errar nunca. No caso, nem foi um erro. Foi. Não é questão de erro. É assim,
Eu não sei qual foi a percepção. Eu sei que algo mudou. Algo mudou. Então, quando você olha para essas pessoas que distratam o pastor, que distratam o líder, porque a grande massa, vamos lá, a Igreja Assembleia de Deus, ela não é a maior igreja do Brasil, segundo o IBGE, porque existe grandes catedrais da Assembleia de Deus. Não é por causa disso. Ela é a maior igreja do Brasil porque existe dezenas e dezenas ou centenas e centenas de Assembleias de Deus em cada cidade. Então, cada grupo ali daquela vilinha, daquele bairro, daquela comunidade, forma a maior igreja do Brasil. Porque igreja, o tamanho da igreja não é medido pelo tamanho do portento, não é pelo tamanho do curral. Pastor não é considerado pastor porque ele tem um rebanho de 5, 6, 7 mil ovelhas. Ele é pastor que se ele apacentar uma. Por quê? Olha a parábola das 100 ovelhas. O pastor vai buscar. E aí, você imagina se os pastores começarem a ir nesses locais buscar o seu rebanho? Será que esses promoters da fé, promoters de espetáculos vão resistir o clamor dessa igreja? Pastor, você que está na sua igreja e que membros da sua igreja foram participar dessas baladas gospel por aí. Se você dobrar o seu joelho, querido, pode ter certeza que as baladinhas vão esvaziar. E os promoters vão ter problema. Vão ter problema. Porque nós estamos chegando a uma época que esses grandes palestrantes começam a falar bobagem. É só você pegar e fazer uma retrospectiva dos seus canais. O que ele disse ontem não sustenta o que ele diz hoje. O que ele diz hoje não sustenta o que ele diz de ontem. E às vezes ele vai contar a mesma história. Eu me lembro que eu chamei a tua atenção para um cidadão aí, que ele começou a contar uma história certa feita, que ele foi para uma reunião, e lá nessa reunião eles estavam fechando um negócio, e de repente alguém lá perguntou onde é que ficavam as menininhas da cidade, a prostituição. A contradição nesse texto, nessa narrativa, porque se ele era o tradutor, ele deveria saber que não se pergunta isso para aqueles que estavam na mesa. E se ele perguntou é porque ele não sabia ou porque ele tem o mesmo caráter de quem fez a pergunta. E se ele tem o mesmo caráter, talvez ele estava querendo ir no mesmo lugar. É que essas pessoas acham que a gente não pensa. Sim. Essas pessoas acham que a gente engole qualquer coisa. É só ligar os pontos. Não precisa nem ser muito inteligente, querido. Então pega essas pessoas e dá, tá lá, tá gravado. Olha se há coerência com o que foi dito ontem com o que é dito hoje, na mesma história. E o cara esquece que às vezes ele vai lá e faz a mesma palestra porque falta conteúdo, falta. Então o que eu disse ontem não é a mesma coisa que eu digo hoje. E aí, quando tá longe da palavra, é isso aí que acontece, né? Quando tá longe da palavra, quando é mais história do que Bíblia, é isso aí que acontece. Não, mas são necessários. O que fez a nossa fé chegar até hoje foi a luta daqueles que querem que a sã doutrina, que o santo ministério. Eu tinha um pastor que ele ia fazer a ceia dos pastores, né? E quando ele começava, ele cumprimentava os pastores e falava: você que está exercendo o santo ministério. Eu tinha uma admiração por aquele homem, porque eu olhava para o pastoreio com uma santidade. Sabe quando você olha para um pastor e você fala: nossa, eu quero ser assim? O pastor não tinha riqueza, ele não morava no condomínio top das galáxias, ele não tinha um carrão top das galáxias, mas quando ele abria a boca,
fogo caía. Ei. Quando ele colocava a mão, a cura acontecia. E eu admirei. E a unção que você admira é a unção que você adquire. Eu ouvi uma mensagem do pastor Josué Gonçalves, uma mensagem dos anos 90. Deve ter no YouTube o líder. Se não tiver, talvez uma das melhores ou a melhor mensagem que o pastor Josué Gonçalves pregou que eu conheço. Tem outras. É um ministério que eu admiro. Tive o prazer de conhecer, de sentar com ele, de conversar com ele. Uma pessoa ímpar. Mas essa mensagem ele trouxe com muita propriedade. Eu já comentei algo sobre isso, porque sabe aquelas coisas que marcam, você fala, poxa, é assim que eu quero ser. Hoje, pastor Diego, para quem que você aponta o dedo e fala, é assim que eu quero ser? Compreende? Porque eu não honro o pastor da minha casa. Eu honro o cara que chegou aí e tal. E aí é o problema, né? Eu trouxe um pregador certa feita na igreja, um projeto que a gente estava fazendo, uma campanha, e eu era muito ignorante com relação às redes sociais, né, nesse período. E esse cidadão veio pregar e começou a falar. E tal. Foi legal, foi bacana. Porque ele se propôs a vir fazer, ele fez e foi tranquilo. Só que depois eu ouvi um burburinho dentro da igreja, um zum, época aí dessa transição do Orkut. É Orkut? É isso mesmo? Orkut, é. Orkut e Facebook. Estava começando aquela febre do Facebook, onde a pessoa ia para o banheiro, eu no banheiro. Lembra disso? A pessoa postava tudo, estou na cozinha, fazendo comida. E eu vi que havia um burburinho, um buzunzum dentro da igreja. O que essa pessoa tinha feito? Ele tinha pegado contatos de irmãos da igreja que ele identificou que poderiam ser potenciais mantenedores. E ele começou a mandar mensagem, entrar em contato com esses irmãos pedindo ofertas e dinheiro. Quantos desses não tem por aí? Hoje nem precisa ir na igreja. Hoje os irmãos faz um pix, faz um stories lá. Não, tá. Mas quantos desses tem por aí que não tem comprometimento com o rebanho? A única coisa que eles querem do rebanho é passar pela pastagem e tosquiar a ovelha. Sim. Quando não, levar uma coxa. Deixar a ovelha aleijada. Quando não, passa e coloca uma dentro do saco e leva embora. Ou quando não, chega, dá uma cacetada na cabeça do pastor e leva o rebanho inteiro. Rapaz. E aí, sabe o que acontece com a maioria dos pastores hoje? Entristecidos, abandonados, se sentindo incompetentes, se sentindo diminuídos, se sentindo desprezados. E essas pessoas vão para alguns lugares. E você não pode falar disso. Porque se você fala disso, você é um hater, porque você é um invejoso, porque você é um fraco. Não. Os nossos amigos, Paulo questiona. Esse livro de Gálatas, existe um conflito aqui entre Pedro e Paulo. Leia. Capítulo 2 aqui, você vai ver que estabelece ali um certo conflito. Você vai ver lá no capítulo 12 de Coríntios também, capítulo 11 e 12, a defesa de Paulo e aquela rusga, segundo Coríntios. É necessário esses conflitos, essas pontuações. A gente precisa pontuar isso. Eu me lembro que um dia a gente foi conhecer um projeto, você estava comigo, de uma igreja que estava desenvolvendo um projeto celular bacana, tal. A gente marcou o horário, mandaram a localização do local errado, a gente chegou no local no horário marcado, porém, nos informaram que era em outro local. Quando nós chegamos, o pastor estava todo estrelinha, maltratando a gente.
Quando ele sacou o que aconteceu, que o erro não foi nosso, foi dele, ele tentou se desculpar de uma forma ainda arrogante, prepotente. Porque esse movimento gera estrelinhas. São estrelas que a estrela de Jesus não brilha, só brilha deles. E aí querem ofuscar a luz daquele pastor. Eu vou te dizer uma coisa, eu admiro, eu honro o pastor da igreja, que é uma igreja considerada pequena, porque tem poucas pessoas, da cidadezinha tal, da vilinha tal. Pergunta se os pastores querem ser pastor nessas vilinhas. Eles querem ser pastor nos grandes centros, igual Rio Preto. Eles querem ser pastor nas grandes cidades. Eles querem ser pastor, promotor de eventos. Então a gente está deixando a formalidade do reino, da palavra, para o despojo, para esse movimento despojado do reino, onde as nossas igrejas têm que virar clubes. Com boa música. E aí, se não tiver boa música. Com boa música. Com música que está nas paradas do sucesso, músicas comerciais. Tem que ser música comercial. Entendeu? Música, tem que ser músicas que vendem. Músicas que agradam. Que agradam os ouvidos. Não é música que canta o texto bíblico. Meu Deus. Não é música que canta o texto bíblico. Não é música que louva o Senhor, mas que louva o meu ego. Sim. Eu preciso acalmar a tempestade do meu coração. Ah, mas o sangue de Jesus não acalma. O que acalma é o clima. Perfume. É o perfume. Ambiência. É a ambiência. É a atmosfera. Você está compreendendo isso? Sim. E às vezes a igreja do pastor lá não tem atmosfera. Sim. É, porque tem também, igual a gente falou no podcast passado, sobre o behaviorismo. No behaviorismo, eles usam essa tática aí de musicoterapia, cromoterapia. E o irmão, às vezes, não sabe que existem cores, existem acordes, existem ambiências, sons. O senhor sabe, como psicólogo pode dar mais base pra gente. É porque eu sei disso que me causa revolta. Pastor Tem a Diego, luz certa. a luz certa, a temperatura ambiente certa, o acorde, o tom, as cores, o tipo de tela. Só que o pastor da igreja local lá pequeno, talvez ele consiga um retroprojetor antigo dos anos 90, talvez. Porque lá não tem condições de comprar. Pergunta se esses cidadãos investem em crescer o reino no bairro. Não. São só casas de espetáculos. Que são necessários. Só que isso tem prazo de validade. Todas as casas desse naipe que têm surgido, elas têm tempo de nascimento e tempo de morte. Lá atrás eu te falei sobre uma. Olha, observa o movimento dessa casa. Ela nasceu, ela teve aquela pujança, aquela força, ela cresceu. Só que existe uma coisa chamada ego, meu amigo. Existe uma coisa chamada autocentralismo. Porque o que acontece com essas pessoas? Elas têm a síndrome do poder pequeno. Chega um momento que se acham mais importante do que Deus. E o Deus que reina dentro dessa casa não é aquele crucificado. Meu Deus. O Senhor dessa casa é um cidadão e não é um cidadão, é uma condição e não é a condição, é um estilo e não é um estilo, é um poder monetário chamado dinheiro, ou mais conhecido como mamon. Então quer dizer que se eu só tenho Deus, se eu tiver dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver mamon, eu não tenho Deus. Então eu faço de mamon um senhor. E contra mamon, se você pegar o líder que está ligado a mamon, entre mamon e Jesus, entre mamon e a palavra,
Não precisa nem dizer nada, né? Só que se você apontar, se você tocar nessa ferida, o que acontece? Dislike. 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 E aí que tá. Então, eu acredito que talvez grandes líderes ou líderes de grandes igrejas, tá? Líderes de grandes estruturas e que entenda isso. Eu não acho desnecessário, não acho que não tenha que ter. E eu acho o seguinte, muito competente no que faz, no que se propôs a fazer. Mas daí, a desmerecer aquele pastor. E aí vem aquele dado que a gente comentou no podcast passado. Quantos colegas de ministério não estão deixando o pastoreio? Colegas que têm temor a Deus, colegas que estão cansados, Sim. que não encontra um irmão para falar assim, me abraça aqui, pastor. Eu estou contigo. Sim. O senhor é testemunha. Teve uma época aqui na igreja que eu tomei tanta burdoada, mas tanta burdoada, que um dia que eu recebi um elogio, eu chorei. Mas não é possível que a pessoa tá elogiando. Não é possível. Eu não acreditei. E vou te dizer uma coisa, sabe qual foi a melhor fase da sua vida? O tempo da burdoada. Por quê? Porque ele mostrou aonde estavam os seus alicerces. Hoje, esses líderes que estão nessas paradas, eles não aguentam burdoada. Eles não aguentam os haters. Sim. Eles não aguentam. Então, eles podem colocar lá pessoas para ficar apagando os comentários que não são legais. Sim. Não, meu querido, estou preocupado não. Se alguém pôr um comentário aqui me escrachando, ele tem o direito de fazê-lo. Sim. Igual a gente colocou o vídeo aí que teve um alcance bacana. O Vandidor é testemunho. Um monte de comentário lá que não tem nada a ver. Amigo, o que você está comentando? Mas você tem que usar a inteligência emocional. Você Sim. fala, poxa, o meu comentário vai levar aonde? Sim, são pessoas que são especialistas em tudo. Irmão, se você tem um conteúdo, faz um recorte e cola na sua rede social. Deus te abençoe. Sim, Não é mesmo? sim, mas é que tá. Se a gente está aqui não para diminuir ou aumentar alguém, a gente está discutindo uma angústia e uma dor da igreja. Sim. Da igreja. Da igreja desconhecida. Da igreja desconhecida. Por que a igreja desconhecida? Porque os seus membros não procuram conhecê-la. Eu sempre digo aqui, conheça a sua igreja. Pergunte. Participe, venha ver, querido, para onde vai as cestas básicas que você doa. Venha ver para onde vem a roupa, onde vai a roupa que você doa, para onde vai as caixas de leite que você doa, para onde vai a contribuição dizimal, para onde vai a contribuição de oferta. Fala de novo, pastor. Aqui, olha aqui para mim, varão. O pastor vai falar algo importante. Se você quer saber do dízimo, vai. Vai, procura saber, vai lá, procura os líderes da igreja, procura a contabilidade da igreja e fala, eu quero o destino do dinheiro. Aí, pronto. Você tem dúvida, irmão? Faz isso na tua igreja. Faz isso na sua igreja. Senta e participa. Talvez se você fizer isso, você vai falar assim, Jesus, a minha igreja não tem dinheiro. E você vai detectar que nem você é dizimista. Você está compreendendo isso? Sim. Isso é doloroso, é angustiante, é tenebroso. Essas pessoas aí, pastor, talvez eles nem sabem que toda igreja tem um estatuto. Não sabe. Nem sabe o que significa estatuto. Não, nem toda. Presta atenção. Nós estamos vivendo um momento agora, pastor Diego, que muitas... Tem a igreja pequena e tem a igreja que ela nasce sem ser igreja. É uma comunidade que se reuniu, foi para uma casa, começou uma célula, e ela alugou um salão, e ela nem sabe, aquele líder, aquele pastor daquela comunidade, como ele era um ignorante dentro da igreja dele, ele não sabia como funcionava a igreja dele, não, ele era um desconhecido dentro de uma igreja desconhecida. Sim. Ele sai, ele abre uma comunidade e ele acha que a igreja é alugar um galpão, um salão, um lugar, reunir um grupo de pessoas, tocou a música e beleza, tá lá, tá feito uma igreja, uma comunidade. Não é assim. Infelizmente a gente tem isso.
Tem a liberdade dele, tem a liberdade de se reunir, a liberdade de orar, de professar a palavra, mas organizacionalmente, ou seja, pelas nossas legislações, isso não é uma igreja. Não é reconhecida. Ah, mas é reconhecida pela Bíblia. Tá. Lealdade às leis e autoridades legitimamente constituídas. Sim. Então você que vota de qualquer jeito, não reclama depois Exatamente. do seu voto. Porque depois você vai ter que obedecer lei que você não quis. Sim, exatamente. Aí, por exemplo, se tem alguma bucha numa dessas comunidades aí das igrejas desconhecidas e não tem estatuto, o povo não sabe para onde vai. Sim. Não, mas O aí pastor não sabe para onde vai, o que tem que fazer, como o povo se comporta, quais são os direitos e deveres dos membros, dos pastores. Tá tudo no estatuto, irmão. Sim, tá lá. E E às aí? vezes o membro da nossa igreja não sabe que nós temos um estatuto e um regimento interno. Sim. Mas não é interessante saber? A grande maioria não quer nem saber. Porque não. Sei lá, às vezes não. Então, mas esse é o sinais dos nossos tempos. A gente vai partir para um próximo, depois discutindo novas questões. Sim. Mas foi benção, pastor. Foi muito benção aqui. Eu espero que os irmãos tenham sido edificados também. Já reiterando, deixa uma mensagem, deixa um like, um comentário. Essa nossa conversa vai estar disponível nas principais plataformas de streaming e no YouTube em vídeo também. Então Deus te abençoe, Deus te cuide, Deus te guarde e estamos juntos, vamos para cima. Verdade. E estaremos aí numa próxima. Se você tem algum assunto que você quer discutir, manda pra gente. E vai ser um prazer a gente, junto com vocês, buscar, diante de Deus, diante da palavra, sanar as suas dúvidas. A graça e a paz fique em seu coração e até a próxima.